Você acorda. Mais um dia. Ou talvez seja uma maldição disfarçada de dia. O céu nunca é azul, apenas cinza. Sempre cinza. Como se o próprio mundo estivesse de luto por algo que perdeu há muito tempo. Este não é um mundo de heróis e finais felizes. Não há luz no fim do túnel, porque não há túnel. Apenas escuridão, se estendendo infinitamente em todas as direções. Bem-vindo ao mundo de Berserk. Ou melhor, bem-vindo ao inferno disfarçado de vida. Onde deuses existem, mas são cruéis. Onde os demônios caminham entre os homens. Onde cada dia é uma luta para viver, mas para adiar a morte inevitável. Esqueça qualquer fantasia medieval que você conhece. Esqueça cavaleiros honrados e donzelas em apuros sendo salvas. Esqueça magia bela e aventuras épicas. Aqui, cavaleiros estrupam aldeãs por diversão. Magia alimentada por sacrifício e sofrimento. Aventura? Aventura é apenas outro nome para trauma ambulante. Você não é o Guts. Você não é um guerreiro lendário com a espada impossível. Você é apenas alguém. Alguém tentando sobreviver em um mundo que foi projetado para te esmagar. Hoje, você vai descobrir como seria realmente viver nesse mundo. E quando você terminar, você vai agradecer por viver na realidade que você tem. Porque esse inferno não tem saída. Você abre os olhos na escuridão de uma choupana de madeira podre. O teto tem buracos. A chuva entrou durante a noite. Você está molhado. Sempre está molhado. Sua cama é palha apodrecida sobre o chão de terra. Você divide esse espaço com sua família. Se é que ainda pode chamar de família o que restou dela. Sua esposa, com olhos que já perderam o brilho. 2 filhos. Você teve 4. Os outros 2, a peste levou um e soldados levaram o outro. Você nunca descobriu se ele morreu ou foi vendido. Talvez seja melhor assim. Saber seria pior. O ar é denso, úmido, cheira a mofo, suor velho e algo mais. Algo que você aprendeu a reconhecer. Desespero. Desespero tem cheiro. Ele é sufocante. Permeia tudo neste mundo. Você se levanta, suas articulações estalam. Você tem 30 anos, mas seu corpo está destruído. Desnutrição crônica. Trabalho forçado desde os 7 anos de idade. Cicatrizes e chicotadas do último senhor feudal. Queimaduras de quando a vila foi atacada há 3 anos. Você vai até a porta. A madeira está marcada com símbolo de proteção que o padre local desenhou. Ele disse que afastará demônios. Ele mentiu. Ou os símbolos não funcionam, ou os demônios simplesmente não se importam com você. Vocês são insignificantes demais até para o inferno notar. Lá fora, a vila tem 50 casas. Talvez menos agora. Você não canta mais. As pessoas desaparecem constantemente. Algumas fogem, algumas morrem. E algumas simplesmente somem durante a noite, deixando apenas manchas de sangue e marcas de garras na terra. O céu está cinza. Sempre cinza. Você não vê o sol há quanto tempo? Semanas? Meses? Anos? O tempo perdeu significado. Existe apenas o agora. E o agora está sempre cinza. Sempre frio. Sempre sem esperança. Você vê os corpos pendurados durante a entrada da vila. 3 deles estão lá há 5 dias. Traidores. Disseram os soldados do reino. O que eles fizeram? Roubaram pão. Sério, eles roubaram pão. Porque suas famílias estavam morrendo de fome. Os corpos estão balançando lentamente no vento. Os corvos lhe arrancaram os olhos. A carne começa a apodrecer. E o cheiro é nauseante. Mas ninguém pode tirá-los. Ordem do senhor feudal. Deixem como exemplo, ele disse. Exemplo de quê? De que vocês são gados? Você já sabe disso. Você olha para suas mãos. Mão de um camponês. Calos sobre calos. Dedos deformados, unhas enrijecidas de tanto cavar a terra. Há sangue seco sob elas. Não seu, de ontem, do porco que você teve que abater para o senhor feudal. O último porco da vila. E agora não há mais nada. Sua filha, ela tem 8 anos. Ela sai da casa. Ela não sorri. Ela nunca sorri. Crianças neste mundo não brincam. Elas apenas existem. Quietas, assustadas. Como animais que sabem que são presas. E ela tem a marca. Não a marca do sacrifício. Você não é tão importante para a mão de Deus notarem. Mas ela tem outra marca, uma queimadura no braço. De quantos soldados invadiram a vila procurando por bruxas. E eles a pegaram. Você implorou. E eles riram. Queimaram seu braço com um ferro quente. Para testar se ela era bruxa. Ela gritou. E gritou. Você nunca vai esquecer aquele grito. Ela não era bruxa. Óbvio. Mas isso não importou os soldados de fazerem isso. Ela não fala mais, desde aquele dia. Apenas olha você com aqueles olhos vazios.
Olhos que viraram coisas que nenhuma criança deveria ver. O café da manhã é uma piada cruel. Existe um pedaço de pão duro do tamanho do seu punho para 4 pessoas. Você divide em pedaços minúsculos e você dá mais para as crianças. Sua esposa recusa o dela. Diz que não está com fome, mas você sabe que é mentira. Ela está morrendo de fome, mas as mães sempre mentem assim. Você mastiga devagar, fazendo cada migalha durar, porque não sabe quando terá comida de novo. Amanhã, depois de amanhã, ninguém sabe. Enquanto come, você ouve os sinos da igreja, rachados, desafinados, chamando para a oração matinal. Oração. Você costumava rezar. Rezava para que as coisas melhorassem. Rezava por comida, por segurança, por um futuro melhor. Agora, você nunca reza. Porque ficou claro, ou Deus não existe, ou ele simplesmente não se importa. Talvez ambos sejam verdade. Você vê o padre atravessando a vila. O padre Mosgos. Não, esse não. Esse padre é só um homem comum tentando manter a fé em um mundo que a esmaga. Ele parece mais velho cada dia, mais curvado e mais quebrado. Ele para na sua frente e olha para sua família com aquela expressão. Pena? Culpa? Desespero compartilhado? Que Deus abençoe, ele murmura. Você não responde, não há o que dizer. Bênçãos são as palavras vazias em um mundo que demônios são reais e cruéis. Você pega sua ferramenta, uma enxada quebrada e remenda 1000 vezes. É hora de trabalhar. Trabalhar até o corpo desistir. Colher comida que será tomada pelos nobres. Construir muros que serão derrubados na próxima guerra. Viver mais um dia que se parece exatamente como todos os outros. Este mundo não tem heróis vindo para salvá-lo. Não há reviravolta mágica. Não há esperança escondida atrás do sofrimento. Apenas isso. Dia após dia. Até que algo, fome, doença, guerras, demônios, finalmente lhe liberte através da morte. E você não tem certeza se isso seria uma tragédia ou uma bênção. Você caminha pelos campos, campos que não são seus. Nunca serão seus. Você planta, você colhe, você sangra por essa terra. Mas ela pertence ao senhor feudal. E você? Você pertence a ela, preso, para sempre. O campo se estende cinzento sob o céu cinzento. A terra está morta, quase nada cresce. Mas você continua tentando, porque a alternativa é morrer de fome, imediatamente, ao invés de lentamente. Você não está sozinho. 20, 30 camponeses curvados sobre a terra, cavando e plantando, todos os dias em silêncio. Ninguém canta, ninguém conversa, não há energia para palavras, apenas para sobreviver. Ao longe, no topo da colina, ergue-se o castelo branco do barão. Torres de pedras negras, bandeiras vermelhas tremulando ao vento, muros que nunca te protegem. Apenas protegem ele de você, do povo que ele deveria governar, mas apenas explora. O barão é seu senhor. Você nunca o viu de perto, apenas de longe, montando em seu cavalo branco, e ele usa uma armadura brilhante, cercado por cavaleiros. Ele passa pela vila às vezes. Nunca olha para vocês. Vocês são invisíveis. Menos que invisíveis. Vocês são ferramentas para eles. Vocês são recursos. Meio-dia. O sol tenta romper as nuvens. Não consegue. Nunca consegue. Você ouve os cavalos. Muitos cavalos. Seu coração afunda. Você conhece esse som. Todo mundo conhece esse som. Soldados? Eles aparecem no horizonte. 20 cavaleiros com a bandeira do reino. Armaduras manchadas de sangue velho. Olhos vazios de homens que mataram tanto que perderam o que restavam de humanidade. Eles não vêm em paz. Soldados nunca vêm em paz. Eles entram na vila. O capitão, um homem grande e cicatriz atravessando o rosto, grita: "O reino está em guerra. Precisamos de suprimento. Entreguem tudo o que você tem." Guerra. Sempre a guerra. Tudors contra Midland. Midland contra Kushan. Nobres contra as nobres. Não importa. As razões mudam. Os sofredores são sempre os mesmos. Vocês. Os soldados invadem as vilas. Pegam comida, pegam ferramentas, pegam tudo. Uma mulher tenta esconder um saco de grãos. A última comida da família. Um soldado a derruba com um tapa na cara. E ela cai, sangra e não se levanta. Ninguém a ajuda. Ajudar seria chamar a atenção. A atenção de soldados é morte. Você aperta seus punhos, suas unhas cavam suas palmas, sangue escorre entre seus dedos. Você quer fazer algo, qualquer coisa, mas você não faz. Porque você já viu o que acontece quando você reage. Você viu eles serem empalados, você viu eles serem arrastados por cavalos, você viu suas famílias serem punidas por sua rebeldia.
Então você fica parado e odeia a si mesmo, mas um pouco de ódio por sua própria covardia, até que o ódio se torne parte de você, até que você esquece como era não odiar. Os soldados terminam o saque, mas não vão embora ainda. O capitão aponta para 3 jovens. Vocês foram recrutados para o exército do rei. Peguem suas coisas e venham. Os recrutados falam. Que palavra bonita para sequestro. Um dos jovens, Tomás, de 16 anos, começa a chorar. Por favor, senhor. Minha mãe está doente. Eu sou o único que pode cuidar dela. O soldado o golpeia com o cabo da espada. Tomás cai. Sangue. Sempre sangue. Peguem suas coisas, ou irão nus. O capitão repete, sem emoção, como quem ordena carregar caixas. As mães do jovem choram, abraçam seu filho, sabem que nunca mais o verão. Recrutados não voltam, eles morrem em guerras que não entendem, por nobres que não se importam por você, defendendo causas que não existem. Os jovens são levados acorrentados como gado. A mãe de Thomas cai de joelho e grita. Um grito que não é humano, é o som de uma alma se partindo. Ninguém a consola, porque todos já fizeram esse som. Todos já perderam alguém. A dor é tão comum que se tornou ambiente, como a chuva, como o frio, como o céu. Ela apenas está lá. Os soldados finalmente partem, levam metade da comida da vila e levam 3 jovens. Deixam a destruição e desespero. E você volta a cavar a terra, porque o que você pode fazer? Parar não é opção. Parar é morrer. Você trabalha até suas mãos sangrarem, até suas costas não aguentarem mais. Até o sol, aquela coisa pálida escondida nas nuvens, começar a descer. Plantando comida que será roubada. Construindo um futuro que não existe. Vivendo uma vida que não é vida. Apenas sobrevivência. Sobrevivência até deixar de sobreviver. Ao anoitecer, você volta para Choupana, exausto, quebrado. Sua esposa olha para você com aqueles olhos. Aqueles olhos que perguntam sem palavras. Até quando isso vai acontecer? Você não tem resposta, porque não há resposta. A noite cai. E a noite neste mundo é diferente. A noite é quando eles vêm. Você tranca a porta, como se isso fizesse diferença. Acende uma fogueira, verifica as marcas de proteção na porta. Reza sem acreditar, porque à noite as coisas caminham. Coisas que não são humanas, coisas que são famintas. Não por comida, mas por carne, por sangue, por almas. Você ouve ao longe, gritos, sempre há gritos à noite. Alguém que saiu tarde demais, alguém que não chegou a tempo, alguém que as sombras pegaram. Os gritos duram minutos, depois silêncio, pior que os gritos, porque o silêncio significa que acabou, significa que algo se alimentou, significa que amanhã haverá mais um corpo mutilado sendo encontrado. Você abraça suas crianças, elas tremem, não de frio, de medo, medo constante, medo que nunca termina. Medo que as crianças deste mundo nascem sem sentido e morrem sem sentido. Vai ficar tudo bem. Você mente para elas. Sua esposa olha para você. Vocês dois sabem a verdade. Não vai ficar bem. Nunca fica bem. O bem não existe nesse mundo. Você se deita na palha úmida. Fecha os olhos, mas não dorme. Não realmente. Você apenas desliga. Desliga um pouco, mantendo sempre o ouvido alerta. Porque os gritos, porque os passos sempre estão por perto, algo arranhando a porta. Porque neste mundo, dormir profundamente é morrer. Então você nunca dorme de verdade, apenas finge, noite após noite, ano após ano, até que seu corpo finalmente quebre, até que algo finalmente te pegue, até que a loucura de viver assim finalmente consuma que resta sua sanidade. Este é o trabalho neste mundo, não é apenas físico, é existencial. Sobreviver sabendo que provavelmente você não vai, é viver desejando poder simplesmente para... Mas você não pode, porque há sua família, porque há o mínimo de instinto de sobrevivência, porque desistir seria fácil demais. E nada, absolutamente nada, é fácil nesse mundo. 3 dias depois, a guerra chegou à sua vila. Você acordou com o cheiro. Fumaça. Não fumaça de fogueira comum. Fumaça de carne queimando. Fumaça de casas sendo destruídas, fumaça de fim, antes mesmo de abrir os olhos. Você já sabe. Hoje é o dia que provavelmente você morre. Lá fora, tem gritos, cavalos, metal contra metal. O som é inconfundível, de espadas cortando a carne, de lanças perfurando corpos, de pessoas suplicando por vidas que não serão poupadas. Você espia pela flecha da porta e vê o inferno. 2 exércitos se encontraram. Sua vila é insignificante, esquecível e invisível. Simplesmente teve azar de estar no caminho.
E agora, o que a gente pode fazer? Agora você está no meio do campo de batalha. Cavaleiros com bandeiras diferentes. Tudors, Midland, não importa para você. São todos iguais. Morte montada em cavalos. Eles lutam nas ruas das vilas, pisoteiam as mulheres, derrubam as paredes. Um soldado empala um camponês que tentava fugir, apenas porque estava no caminho. O homem grita. A lança atravessa seu estômago. Ele leva 3 minutos para morrer. Os minutos mais agonizantes da sua vida. E o pior, que ninguém pode ajudar. Todos estão ocupados tentando não ser os próximos. Você vê o velho Gunther, 60 anos, nunca machucou ninguém na vida. E ele é decapitado. Sua esposa agarra as crianças. Precisamos fugir agora. Mas para onde? Há guerra em todas as direções. Você corre. Família atrás de família, todos na mesma direção. Floresta. Talvez lá haja segurança. Talvez lá possa se esconder até a poeira passar. Mas a floresta tem seus próprios horrores. Vocês correm por horas, crianças chorando, velhos ficando para trás e alguns tropeçam. E ninguém pode ajudar. Não há tempo, não há compaixão, apenas o pânico animal. O dia anoitece. Vocês estão perdidos na floresta. As árvores retorcidas, galhos como garras, névoas espessas formando a nível do chão. Alguém sugere acender uma fogueira. O outro discorda. O fogo atrai a atenção. E a atenção é morte. Mas o frio está matando as crianças. Então eles acendem. Uma fogueira pequena, patética, mal aquece. Vocês se sentam em círculo, 20, talvez 30 refugiados. Olhos vazios, roupas rasgadas, ferimentos sangrando, todos quebrados. Todos esperando o amanhecer. E quando você menos espera, você sente algo estranho. Algo profundamente errado. O ar mudou. Ficou muito mais denso, mais pesado. Como se a própria realidade estivesse se curvando. Os animais na floresta que estavam fazendo barulho ficam em silêncio absoluto. Um silêncio mortal. E então, você vê, nas sombras entre as árvores, algo se move. Mas não se move como animal. Não se move como humano. Se move como um demônio. Como se não pertencesse a este plano de existência. Os olhos brilhando. Muitos olhos. Em lugares onde não deveriam estar. Uma silhueta na sua mente se recusa a processar. Um apóstolo. Você ouviu histórias. Todo mundo ouviu. Monstros que foram humanos. Que sacrificaram tudo que amavam em troca de poder demoníaco. Que agora servem a entidades, além da compreensão humana. E eles são chamados mãos de Deus. Você achava que era lenda. Histórias para assustar criança. Mas você estava errado. As criaturas emergem das sombras. 3 metros de alturas. Corpo humanoide. Mas tudo distorcido. Braços longos demais. Articulações que dobram em direções impossíveis. Pele que parece viva, pulsante, garras com espadas e aquele rosto. Se é que aquilo pode ser chamado de rosto. Alguém grita. Um erro muito fatal. Gritos chamam a atenção. E a criatura começa a se mover. Ela rapidamente pega o homem que gritou e ergue com um movimento casual. Tão casual que você pegaria uma fruta e arranca o braço dele. O homem grita e o sangue jorra. E a criatura, ela ri. Como se não houvesse amanhã. É um caos completamente. Todos correm em direções aleatórias. Não há estratégia, apenas a tentativa de sobrevivência. Você agarra sua filha, sua esposa e pega seu filho e corre. Atrás de você, gritos e muitos gritos. E depois, sons de carne sendo rasgadas. Ossos quebrados. Pessoas sendo devoradas vivas. Você corre sem olhar para trás. Porque olhar para trás é ver coisas que vão te assombrar até o dia que você morrer. Galhos rasgam sua pele. Pedras fazem você tropeçar, mas você não para. Você nunca para. Sua filha está chorando. Papai, eu não consigo mais. Você consegue. E você grita mais duro que você pretendia. Mas há amor nessa dureza. Porque você parando, você vai morrer. Todos morrem. Você corre até seus pulmões queimarem, até suas pernas não responderem mais. E então, o silêncio. E os gritos param. Você para, escondido atrás de um tronco caído. Sua família amontoada contra você, tremendo. Todos tremendo de frio. Esperando para ver se o monstro os encontrou. Se estão próximos da morte. Minutos que parecem horas, nada, nenhum som, nenhum movimento. Talvez ele esteja satisfeito. Talvez tenha comido o suficiente dos outros refugiados. Talvez você viva mais um dia. Você olha para sua família, sua esposa com olhos vazios, suas crianças traumatizadas, você com sangue, e você fala, vai ficar tudo bem. Mas você persegue algo. Vocês sobreviveram, mas os outros morreram. Porque o monstro escolheu eles primeiro. A gente foi rápido hoje, mas os outros foram lentos.
Isso deveria fazer você se sentir culpado. E faz. Mas mais do que culpa, isso é um alívio doentio. E você não ser devorado. Você se odeia por se sentir aliviado. Mas sente mesmo assim. Vocês acampam ali sem fogo, sem comida, apenas escuridão e silêncio. Sua filha sussurra: papai, por que isso está acontecendo? Infelizmente você não tem a resposta. Você é apenas mais um insignificante em uma escala cósmica de horror. Você não é herói. Você não é escolhido. Você não é especial. É alguém tentando sobreviver nesse mundo cruel. Mas no fundo, você sabe que é questão de tempo. Cedo ou tarde, algo vai te pegar. Guerra, doença, fome, demônios, loucura. Este mundo não deixa ninguém sair ileso. Ou você vive, ou você morre. Só que no final das contas, você nunca escapa. Então, como seria viver em um mundo igual a Berserk? Hoje você sabe, e agora você deseja não saber. Não é sobre lutar contra o destino, não é sobre superar adversidades com a força de vontade, não é sobre a jornada do herói. É sobre acordar todo dia em um mundo que te odeia. O mundo foi corrompido, onde cada pequena alegria é temporária e cada sofrimento é eterno. É sobre enterrar seus filhos, é sobre ver a sua esposa perder o brilho nos olhos, dia após dia. É sobre trabalhar até seu corpo quebrar, sabendo que tudo será roubado de você. É sobre viver com medo todo dia. O medo ele é constante. Medo de soldados, medo de nobres, medo de demônios, medo da noite, medo da morte. É sobre ser insignificante em uma escala que sua mente mal consegue processar, porque neste mundo existem entidades. Os mãos de Deus, os apóstolos que veem você da mesma forma que um inseto. Mesmo que um inseto, você é apenas nada para eles. E talvez seja a verdadeira maldição de Berserk. Não os monstros, não a violência, não a guerra, mas a consciência. Saber que você não importa. Saber que você está condenado à morte. Saber que não há salvação vinda. E ainda assim ter que continuar, dia após dia. Até que finalmente termine. Guts, o protagonista, ele luta, ele resiste, ele se recusa a desistir. Mesmo quando a realidade conspira contra ele. Mas você não é o Guts. Você não tem uma espada de 200 quilos, você não tem força sobre-humana, você não tem um canhão. Você não tem um destino épico. Você tem uma enxada quebrada, você tem mãos calejadas, você tem um corpo que está se rendendo. Você tem uma família que está morrendo lentamente. E a pergunta que te assombra todas as noites: vale a pena? Vale a pena continuar quando não há luz no fim do túnel? Quando não há final feliz possível? Quando a melhor esperança é morrer rápido ao invés de morrer lentamente? Você quer acreditar que sim. Quer acreditar que há algo maior. Algum significado escondido no sofrimento, alguma razão para tudo isso. Mas a verdade é que você descobre noite após noite, olhando para o teto da choupana enquanto sua família dorme inquieta. Não há razão, não há plano divino, não há nada. Apenas dor, sofrimento e crueldade no mundo de Berserk. E no final das contas, espero que você nunca descubra esse mundo.